maquiagem! Gurias, hoje a proposta de maquiagem foi super ultra pedida por vocês. Quem não me segue no Snap ainda, segue lá, Bru com H, Malheiros. Eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu gravasse uma maquiagem para fotografias, fotos externas, porque nesse exato momento eu estou me preparando pra ir fazer fotos de look do dia com a minha fotógrafa querida Catarine. Então vocês super gostaram da ideia, rechearam lá o meu Instagram com a hashtag MakeParaFotos. E claro que eu me organizei aqui pra conseguir gravar o tutorial dessa maquiagem e unir aí o útil ao agradável, já que eu tinha que me maquiar mesmo pra fazer sessão de fotos. Pensei, por que não fazer um vídeo com dicas especiais pra esse momento, pra sessão de fotos. Os produtos usados nesse vídeo vocês encontram todos lá na minha lojinha Bruna Malheiros Shop, cupom de desconto lojinha da Bru. E os acessórios que eu estou usando neste vídeo, este brinco lindo, ó gente, ele é uma argolinha todo cravejadinho, ele é muito delicado. Esta pulseira que é muito rocker, que eu adoro, maravilhosa. Bruna Malheiros Joias! Então chega de blá 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 e vamos logo aprender aí várias diquinhas especiais pra ti que quer aprender a maquiar para fotos. Então vamos começar aí essa maquiagem para a sessão de fotos. Eu vou começar utilizando um marronzinho bem clarinho da transição, que é essa sombrinha aqui, é minha 07 da Vult, com o pincel 135 da Dye Makeup. Eu vou começar a aplicar esse marronzinho aqui no meu côncavo para começar a criar profundidade para os meus olhos, ó. Vou aplicando, fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Já fecho aqui o cantinho externo, vou deixando o olho amendoado, porque essa maquiagem ela é mais amendoadinha. Mão bem levinha. Esfumo bem as bordas desse marrom. Já vou aplicar aqui no meinho do olho, que ele vai vir até esse meinho. E fecho o cantinho externo também. Paletinha da Catarine Hill, pincel 136 da Dye Makeup. Eu vou pegar o nosso marrom coringa, que é aquele marrom bem quente. E esse marrom, gente, eu vou aplicar um pouco abaixo do primeiro tonzinho. Ele vai começar a dar mais profundidade ainda pro nosso olho. Vocês vão ver que eu só vou usar sombras opacas, gente, porque eu tô indo fazer uma sessão de fotos externas. Então, é de dia, tem bastante luz. Por esse motivo, eu acho mais bacana uma maquiagem bem esfumada, bem opaca, pra não correr o risco do sol, por exemplo, refletir no brilho, pra não criar nenhum tipo de ponto de luz na maquiagem. Por isso que eu não vou usar nenhum tipo de pigmento, brilhosinho, nenhuma sombra cintilante, vai ser tudo bem opaco. Mas, se vocês forem fazer fotos de estúdio, daqui a pouco vocês vão fazer alguma coisa mais específica, não é que não possa usar, tá? Mas pra fotos externas, eu acho que a melhor opção é maquiagem bem opaca mesmo. Volto com o pincel 135 da Dye Makeup sem sombra, tá? Só pra dar acabamento. Essa maquiagem que eu tô fazendo, gente, ela não é nem aquela maquiagem tudo, mas também não é aquela maquiagem nada. Ela é tipo um meio disso, é um misto dos dois, porque eu quero dar bastante contraste no meu olho, mas eu também não quero exagerar, porque eu tô indo fazer fotos durante o dia. Aí tu vai ter que adaptar pra realidade da tua sessão de fotos. Agora eu vou vir com a sombrinha MA04 da Vult, que é esse bege com um pincelzinho aplicador de sombras. Tirar as marcaçõezinhas aqui. Esse tonzinho eu vou aplicar aqui no cantinho interno, digamos assim, da minha pálpebra, até o meio encontrando com aquele marrom clarinho. Dou uma arrastadinha aqui pra pálpebra fixa. Com esse mesmo pincel, agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, que é um bege mais claro do que o tom que eu usei agora. E essa sombrinha, gente, eu vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha, ó. Eu peguei uma cor um pouco mais clara pra levantar um pouquinho mais o olhar. Volto com o pincel 135 da Dye Makeup e dou um pouquinho de acabamento aqui. Agora, gente, eu já vou delinear o meu olho com um lápis toque de natureza, bem rente aos cílios. Não precisa ficar certinho porque ele vai ser esfumado. Antes que seque esse lápis, eu venho com um pincel de precisão. Esse aqui é da Macrylan da linha Eco. E vou esfumar aqui esse lapisinho. Agora com a sombrinha preta da paletinha da Catarine, ó, eu vou aplicar aqui por cima desse lápis pra selar e deixar ele bem pretinho. Venho com o marrom da paletinha da Catarine e agora aplico um pouquinho aqui por cima nas bordinhas pra suavizar a transição aqui do lápis preto.
quiserem, dá pra deixar assim, só aplicar máscara de cílios e colocar os cílios postiços, mas eu vou vir com o pincelzinho 132 da Makeup e vou aplicar um pouquinho de sombrinha preta aqui no cantinho externo. Ó, eu vou vir com essa sombrinha preta só aqui no cantinho externo do olho. Eu pego pouquinha quantidade e vou aos pouquinhos espalhando e subo com a sujeirinha que vai ficando no pincel próximo ao côncavo. Não levo o preto pro côncavo, só subo aqui com a sujeirinha que vai ficando no pincel mesmo. Volto com o pincel 136 e um pouquinho da sombra marrom telha e vou trabalhar a transição agora da sombrinha preta pro marrom para não ficar marcado. Então eu trabalho a transição tanto no côncavo quanto aqui na pálpebra móvel, ó. Vou dando batidinhas e fazendo movimentos arrastados, circulares, para ir tirando a marcação. Gente, vou invadir o vídeo rapidinho. O Fernando tinha chego bem nessa hora e eu acabei esquecendo de explicar pra vocês que depois no decorrer do tutorial que eu vi que a maquiagem estava meio marcadinha e resolvi dar uma retocada ali no esfumado do outro olho, mas mesmo assim ainda continuou meio marcadinho nos dois olhos, então não reparem porque eu tava na maior correria pra essas fotos, tava super atrasada, tá bom? Levem em consideração a ideia, a proposta. Máscara de cílios Turbo 5 da Eudora. Vou aplicar aqui a máscara. Gente, eu vou aplicar os cílios postiços e já volto pra terminar a pele com vocês, tá? Eu vou usar hoje o 217 da Makeup com a colinha 24 horas da First Kiss. Voltei, vamos fazer a pele então, gente. Duas coisas que eu esqueci de falar no início do tutorial. Eu já tava com a minha sobrancelha corrigida, vou deixar aqui um videozinho onde eu explico bem certinho como fazer a correção de sobrancelhas, porque a sobrancelha é muito importante pra qualquer maquiagem, principalmente para fotografia, porque a sobrancelha é a moldura do rosto, eu já falei isso pra vocês várias vezes, então ela tem que estar perfeitinha, bonitinha, alinhadinha, da cor certa, tá bom? Então vou deixar aqui o videozinho pra vocês. E outra coisa é que eu escolhi tons neutros, porque eu vou fazer uma sessão com vários looks. Eu vou fazer 4 looks hoje, então tem que ser uma maquiagem que se adapte bem a qualquer tipo de roupa. Normalmente em sessão de fotos a gente troca, né, o figurino, então é bacana ser em tons neutros porque é fácil de adaptar. Até mesmo os tons que eu escolhi, eles não são nem tão quentes e nem tão frios, pra também não brigar. Vamos pro primer então, eu vou usar o meu queridinho da Revlon, que ele tapa muito bem os poros dilatados, ó. Vou fazer a aplicação com o pincel Doll Fiber, porque eu tenho a pele com propensão oleosa, mesmo que tá friozinho, tá fresquinho aqui, é melhor a gente não correr o risco. Então eu aplico com o Doll Fiber mesmo. A base que eu escolhi hoje vai ser a Color Stay 300, na cor 300 Gold Beige, que ela é um pouquinho mais escurinha que o tom da minha pele, mínima coisa. Se as fotos que eu fosse fazer fossem em estúdios, onde se usa bastante iluminação artificial e flash, eu usaria um tom um pouquinho mais escuro ainda que essa base aqui que eu vou usar. Mas como as fotos que eu vou fazer são externas, a gente só vai usar a luz natural do dia, eu vou usar um tom mais próximo ao meu tom de pele mesmo. Vou fazer a aplicação primeiro com o pincelzinho Kabuki, esse aqui é o 07 da Macrylan, ó, ela é um pouquinho só mais escura que o tom da minha pele. E eu vou aplicar dando batidinhas, porque esse primer, como eu já falei várias vezes pra vocês, cria uma película, eu não posso arrastar o pincel, senão eu vou acabar craquelando. Então, quanto dica de cor de base, se vocês forem fazer fotos onde vai ser usado flash, eu aconselho usar um tom um pouco mais escuro que o tom da tua pele, pra não correr o risco de estourar no flash. Vou dar acabamento aqui já com a esponjinha Belize umedecida. Dá uma esfumadinha aqui na orelha. Sujeira que ficou no pincel, ó, eu vou arrastar bem pro meu pescoço pra não ficar manchado. Outro lado. Contornar a parte superior aqui da sobrancelha com a própria base, para não correr o risco de ficar esbranquiçado em cima da sobrancelha, por isso que eu gosto de vir com a base. Com o corretivo tem que ser o tom bem certinho, pode ser feito com corretivo, é até mais fácil, só que tem que ser o tom bem certinho da tua pele para não ficar mais claro. O corretivo que eu vou usar vai ser o Impeccable Cover da Eudora, eu vou aplicar direto com a esponjinha Belize, que eu não quero exagerar tanto na aplicação, tá? Ó, gente, vou aplicar aqui nos pontos centrais do meu rosto,
pra trazer bastante luz e dar mais contraste, dar efeito de contraste na maquiagem. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a fotografia, ela tira em média 30 a 40%, dependendo da luminosidade, da maquiagem que tu vai estar usando, tá? Então, tem que dar uma caprichadinha no contorno e na iluminação pra te ter contorno no rosto, senão tu vai ficar com uma carinha sem graça, tá? Ó, vou aplicar aqui nos pontos centrais. Agora eu preciso selar esse corretivo, eu vou vir com o pozinho translúcido da Catarina Hill. Quando eu faço fotos assim, eu sempre gosto de usar o pó translúcido, bem fininho. Esse aqui da Catarina Hill é o caso, que ele é ultra fino, porque eu acho que não pesa tanto, porque querendo ou não, a gente tem que ter cobertura, mas tem que cuidar também pra não ficar com aquele aspecto de pele carregada, tá? Então eu vou fazer a aplicação aqui com o pincel F12 da Dye Makeup. Aplico uma quantidade razoável pra selar bem e não acumular corretivo nas linhas, tá? Olha que lindo, ficou toda branca. Nas áreas onde eu usei o corretivo, eu sempre aplico uma quantidade bem maior de pó, tá? Justamente pra selar bem e não ficar acumulando. Agora eu vou arrastar aqui o excesso. Pra aplicar o pó no restante do rosto, eu venho com um pincel gordão mesmo, esse aqui é o da Love. E só vou dando umas batidinhas aqui. Aí é só dar uma espalhadinha. Vamos pro contorno, eu vou usar o bronze da Eudora com o pincel F12. Pode ser feito contorno, gente, com produtos pastosos, assim, cremosos, pra deixar o rosto mais marcadinho, tá? Mas como as minhas fotos são externas, eu não vou perder tanto, assim, da maquiagem, porque não tem tanta luz artificial. Perde-se um pouquinho sempre, mas não vai ser um exagero, então eu não vejo necessidade de fazer o contorno com produtos molhados, tá? Ó, tô contornando aqui pra dar aquela boa emagrecidinha no rosto, outro lado também. Gente, a maquiagem pra fotografia, ela não tem nada assim de ultra diferente de uma maquiagem normal. O que tu vai ter que prestar atenção é na roupa que tu vai usar, no ambiente que tu vai estar, pra tentar deixar tudo o mais harmônico possível. Por exemplo, book pra grávida, sessão de fotos pra grávida, um book externo. Eu não faria uma maquiagem tão carregada, eu faria algo bem mais leve nos olhos, e a pele também eu carregaria um pouquinho menos, pra deixar mais natural possível, mas claro que, né, não adianta fazer uma maquiagem muito leve que vai aparecer todas as imperfeições. Ó, aqui embaixo também pra dar uma diminuidinha na papada, aqui na testa. Ó, gente, eu aplico e vou esfumando bem pra não ficar manchado, pra pele não ficar com aspecto manchado. Aqui no nariz eu já venho com um pincelzinho de esfumar olhos. E vou contornar bem a lateral aqui, desço um pouquinho. E eu sempre gosto de fechar um pouco aqui o nariz pra dar aquela empinadinha básica. Blush hoje eu vou usar um da MAC, que é o Warm Soul, que ele é um blush assim mais douradinho, ele tem umas partículas brilhosinhas. Mesmo sendo de dia, gente, eu gosto de aplicar blush mais mineralize, assim, eu também aplico um pouco de iluminador facial, porque eu acho que fica bonito mesmo que a luz do dia. Ó, eu vou aplicar um pouquinho aqui no gordinho da maçã e vou arrastar pras têmporas. Iluminador facial, vou usar a cor média da Tracta com pincelzinho leque, só que ele tem bastante brilho, então eu vou tomar cuidado para usar uma quantidade um pouco menor nos pontos centrais do rosto, que é onde às vezes dá aquele aspecto de pele oleosa, né? Mas aqui nas laterais eu aplico a quantidade que normalmente eu sempre uso. Aqui eu já venho com menos produto, ó. Agora a parte inferior dos olhos, gente, vocês podem fazer com lápis preto, bem contornado, tipo, pra foto de formatura, fica legal, uma maquiagem mais carregada, mas eu vou optar só por um esfumadinho marrom, tá? Então eu vou vir aqui com o marronzinho da paletinha da Catarina e pincel 145 da Dye Makeup e vou só dar aquela esfumadinha aqui, clássica, entre os cílios, já vou emendar aqui com o esfumadinho superior. Vocês também podem deixar sem nada aqui, aplicar só máscara de cílios, que também fica bacana. Aí ir adaptando, gente. Como eu sempre falo, não existe uma maquiagem própria, exata, uma regra para nenhum tipo de ocasião, nem mesmo para fotografia. Só que, claro, existe bom senso, existe cor neutra, cor colorida, como eu já tinha explicado para vocês no decorrer do vídeo, tá? Máscara de cílios nos cílios inferiores.
E vou aplicar aqui um pouquinho também nos cílios postiços. Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, eu jamais vou fazer foto sem colocar cílios postiços, porque eu acho que dá toda a diferença na maquiagem, mas isso aqui é muito pessoal, tá? Se tu quer fazer uma maquiagem assim super levinha, pra parecer você e não a maquiagem, eu aconselho só a máscara de cílios. E nos lábios, gente, normalmente eu uso uns 2 tons de batom no decorrer da sessão de fotos e eu sempre começo pelo mais claro que eu vou usar no dia. Como ele é mate, eu vou colocar um pouquinho de balme aqui nos lábios. E o batom que eu vou usar hoje é o Luísa, da Bruna Tavares, que ele é um nude maravilhoso. Gente, batom aplicado, a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é levar um kit de primeiros socorros junto contigo, porque tem sessões que demoram mais tempo, a maquiagem acaba borrando, então leva as coisas essenciais, tipo um pó facial pra retocar se estiver com excesso de brilho a pele, um cotonete caso dê uma borradinha na máscara de cílios, um lencinho umedecido pra retirar o batom e poder aplicar outro, enfim, leva um mini kitzinho contigo, porque garanto que faz toda a diferença. Então é isso, gurias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, que elas sejam úteis pra vocês aí em um dado momento da vida de vocês, seja pra book de casamento, 15 anos, gestante, enfim. Se tu gostou desse vídeo, clica muito em gostei e te inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!